Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Daniele Furtado, sou integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus, faço parte do braço ministerial de ensino Techuvá e estou aqui para mais um vídeo para conversar com vocês a respeito das considerações, a respeito da leitura que estamos fazendo do livro de Colossenses e estamos no capítulo 2. Eu vou orar com vocês em agradecimento ao Senhor pela permissão de podermos estudar, ler as Escrituras e depois vou passar aqui um breve resumo daquilo que li deste capítulo e qual foi a extração daquilo que consegui captar, extrair dessa leitura. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada, Pai, obrigada, Senhor, obrigada, Espírito Santo, obrigada, Cristo Jesus, por nos permitir estudar, ler as Escrituras. Obrigada por cada revelação, por cada entendimento. Obrigada por nos permitir, Pai, conhecermos mais do Senhor através das Escrituras Sagradas. E eu oro em nome de Jesus, que quem for ver este vídeo, Senhor, que for ouvir, Pai, aquilo que aqui vai ser dito, que possa, através do Espírito Santo, trazer de alguma maneira conhecimento, enriquecer, Pai, e alimentar de alguma maneira a fé dos meus irmãos em Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. Obrigada pelo nosso ministério que é comprometido em incentivar, Papai, a leitura das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Aleluia. Amém, meus irmãos. Então, a minha irmã Sara fez o primeiro vídeo, falando do capítulo 1 de Colossenses, e aqui nós vamos falar sobre Colossenses capítulo 2. Nós sabemos aí que o apóstolo Paulo, ele tinha a convicção, ele sabia que o mistério escondido no Antigo Testamento era Cristo Jesus, E ele havia sido designado para ser apóstolo dos gentios e trazer aí a revelação, ensinar o evangelho de Cristo para os gentios. E em Colossenses capítulo 2, no versículo 1, do 1 ao 5, Paulo ele deixa claro, ele fala a respeito de uma batalha, de uma luta espiritual em oração que ele estava enfrentando quando ele orava pelos irmãos da igreja de Colossos e também dos irmãos da igreja de Laodiceia. E ele orava para que eles não se desviassem, para que eles fossem fortalecidos em amor e que eles tivessem certeza, convicção do mistério do Senhor, que era Cristo, que foi revelado, que um dia esteve escondido, mas que em Cristo, quando Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, esse mistério lhe foi revelado. E em Cristo está escondida toda a sabedoria e todo o conhecimento de Deus. No versículo 4, Paulo ele fala para que os irmãos não fossem enganados por falsos mestres. Paulo ele estava mesmo à distância acompanhando a igreja, o crescimento da igreja, a firmeza da fé deles em Cristo, em Jesus. No verso 6 e 7, nós vemos Paulo também falando que quando nós recebemos, Jesus como Filho de Deus, como único e suficiente Salvador, nós precisamos permanecer rendidos em Cristo. Não basta só receber a Jesus, mas nós precisamos viver com Ele, se fundamentar na fé, criar raízes, crescer e frutificar na fé. No verso 8 ao verso 9, nós vemos aí Paulo também nos falando, que nós precisamos vigiar com as falsas doutrinas, com os elementos falsos, mundanos, para não cairmos em armadilhas sutis, para não sermos enredados. Também Paulo ele fala para nós não nos tornarmos místicos, cuidado para não cair em filosofias que não são a favor de Cristo. Cuidado com filosofias que são contra o Senhor, que excluem a Deus. Precisamos nos atentar, porque nos tempos hoje de internet, nós vemos muitos ensinos. E nós precisamos vigiar, buscar o entendimento da sã doutrina, das Escrituras Sagradas. No versículo 13 e 14,
o apóstolo Paulo diz que Deus, ele nos vivifica em Cristo, né? Ele perdoou os nossos pecados. No verso 14, o apóstolo Paulo fala da escrita de dívida que consistia de ordenanças. E aqui eu creio que esse escrito de dívida pelo qual nós somos perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus também está falando, claro, dos nossos pecados, mas também fala da lei, porque a lei ela nos aponta como devedores diante de Deus, pois a lei ela mostra, ela revela o caráter de Deus, mas a nossa natureza pecadora nos faz quebrar os escritos da lei, né? Então esse escrito de dívida, e Deus ele remove por meio do sacrifício de Cristo na cruz, ele remove esse escrito, ele cancela essa dívida na cruz por meio do sacrifício de Jesus. Mas veja bem, nós precisamos viver de acordo com essa graça maravilhosa que nos foi dada. Então, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, esse escrito de dívida que foi removido de nós, não é uma permissão para pecarmos livremente. Precisamos buscar entendimento disso. No verso 15, o apóstolo Paulo ele fala que na cruz, Deus ele despoja, ele desarma na cruz os poderes, as autoridades. Aqui ele está falando das potestades, dos principados, de forma pública. Eles são desarmados, despojados na cruz. Aleluia. E no verso 16 e 19, o apóstolo Paulo ele fala para nós termos cuidado, para não cairmos na religiosidade e interpretações erradas. Paulo já havia falado isso na carta aos Romanos. Precisamos ter cuidado para não guardar regras, leis, né? E nos esquecer aí de ter um coração voltado para Jesus, porque nós podemos caminhar de uma forma na lei, vivendo em lei e nos esquecendo de Jesus. Precisamos estar atentos para que o nosso coração esteja voltado a Jesus. Não podemos caminhar de uma forma cuidando princípios, né? Vigiando situações, mas não vigiando o nosso coração para que esteja voltado à obra de Cristo. A obra de Cristo na cruz não pode ser excluída de maneira nenhuma, pois tem algumas proibições do Antigo Testamento que era apenas uma sombra do que estava escondido. Mas quando Jesus ele vem e ele é revelado como Filho de Deus e todo o sacrifício na cruz, então nós não podemos mais ser julgados e nos submeter a certas coisas, porque aí nós estamos diminuindo Jesus e o seu sacrifício. Precisamos ter cuidado com as mentes carnais, com a mente orgulhosa, que se baseia muitas vezes em visões, em falsos ensinos e não se baseia em Cristo. Do verso 20 ao verso 23, o apóstolo Paulo ele fala que nós morremos com Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos batizamos, descemos as águas do batismo, nós estamos ali, então, nesse momento, morrendo com Cristo para as coisas do mundo. E nós não podemos ser conhecidos somente pelas coisas que deixamos de fazer, por regras humanas, por imposições de homens. Tais coisas, muitas vezes, elas têm aparência de serem boas, tem aparências de sabedoria, tem aparência espiritual apenas. Mas nós devemos ser conhecidos porque nós nos submetemos à circuncisão do nosso coração, né? Porque nós nos submetemos ao Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se apenas nós nos submetermos a regras de homens, a regras que não vêm do Espírito, nós estaríamos nos tornando apenas religiosos, né? Com uma falsa humildade, com uma falsa conversão, e muitas vezes nós vamos estar ali refreando, né? Ou freando a carne, vamos nos privar de certos prazeres, digamos assim,
mas somente por regras e aparência, por uma autonegação, mas o coração, o espírito, a alma não vão estar convertidos de verdade. Então nós precisamos ter cuidado com os falsos ensinos, cuidado com as aparências, cuidado com certos escritos da lei, porque muitas vezes nós vamos estar talvez excluindo o sacrifício de Jesus. Então nós não podemos nos permitir ser julgados também. Isso o apóstolo Paulo ele já falou também na carta aos Romanos. Nós não podemos entrar muitas vezes num sacrifício e excluindo o sacrifício de Cristo. Então cuidado, muito cuidado, né? Muitas vezes nós podemos julgar os nossos irmãos ou até mesmo sermos julgados por coisas que fazemos ou deixamos de fazer, mas nós não estamos olhando para aquilo que Cristo já fez lá na cruz, para o escrito de dívida que já foi cancelado por meio da cruz. Então, meus irmãos, essas são as minhas considerações do livro de Colossenses, aqui desse capítulo 2, e eu espero em nome de Jesus que de alguma forma ao ler, né, com a leitura que vocês vão fazer e com o vídeo, possa trazer algum enriquecimento para vocês. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que o Pai abençoe vocês. Um forte abraço.